estreando a presença masculina aqui no nosso podcast. Nós temos o prazer de trazer o Danilo Takase, CEO da Token Estágio, né? E o Danilo veio ser o nosso contraponto do nosso último episódio. Se você não viu o último episódio, corre lá e confere, tá? Que tá muito top, assim como eu tenho certeza que vai ser a sua presença aqui. Receba as minhas boas-vindas, Danilo, e receba também as boas-vindas da doutora Luciane e da doutora Andresa. E na sequência, conta um pouquinho pra gente quem é o Danilo e quem é a Token Estágios. Danilo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, um projeto que foi criado com tanto carinho para a gente receber pessoas, né, para falar aí das suas experiências profissionais, pessoais. É um papo aberto aqui. Sinta-se à vontade. Obrigado. Bom, bem-vindo mais uma vez. Sinta-se à vontade. Aqui a gente mais conversa e ri, mas também passa muita informação. Tá bom? Obrigado. Bom, é um prazer estar aqui hoje. Obrigado pelo convite, né? Bater um papo com vocês, trocar informação e parabéns pelo espaço aqui que está muito lindo, né? Cada detalhe de vocês aqui, parabéns. Quem é o Danilo e quem é a Token Estágios, Danilo? Bom, eu trabalho já nesse ramo de agente de integração há 22 anos, né? Então eu venho de outras empresas, eu já trabalhei no CIE, no Smart Institute, hoje eu abri a Token, onde a gente faz o encaminhamento do jovem no mercado de trabalho, né? Então nós buscamos empresas, parceiras que querem contratar estagiários, né? E também fazemos essa parte de encaminhar e a contratação desses jovens. Então é muito importante para as empresas que estão nos assistindo, né, a dar oportunidade, abrir portas para esses jovens ingressarem no mercado de trabalho, né, onde ele vai ser moldado para ser um futuro funcionário. Então há 25 anos eu já venho fazendo parte dessa luta, né, em busca de oportunidades para esses jovens. Essa é a Token Estágios. Danilo, quando a gente fala de estágios, estagiários, a gente tem uma crença que se remete a jovens, né? Sim. E com o acesso das pessoas mais velhas à educação, como as empresas estão recebendo esses estagiários mais velhos? E eu até queria uma posição sua, doutora Andresa, de como essas pessoas mais velhas se sentem ao se verem como estagiários, que existe essa crença que estagiário remete a jovem, correto? Eu queria saber o que vocês podem me dizer a respeito dessa... Bom, eu vou dar uma opinião não, nós trabalhamos também com empresas que querem só estudantes acima de determinada idade. Então, eu tenho clientes que falam, olha, eu quero estudantes a partir dos 45 anos. Né? E hoje, no mercado de trabalho, tem muitos estudantes hoje que não tiveram oportunidade de fazer um curso superior anteriormente, hoje tem condições e se matriculam. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, escolas. Né? Nós temos escolas que tem aquela cultura familiar, né, não querem um jovem da geração de hoje, que não, né, muitas vezes ela vai ter que moldar. Então ela pede estudantes acima de 45, 50 anos de pedagogia para estar auxiliando esses jovens em salas de aula. Né, como nós temos escritórios de advocacia, que também solicitam uma idade maior. Então hoje o mercado ele houve uma crescente, na verdade, na contratação de estudantes com idade superior aí aos 30 anos. E também, Danilo, não sei se você vê muito isso, mas aqui a gente fala muito também sobre prática de clínica, né? Do consultório, que é de onde eu venho. O que eu acabo percebendo muito é o que você falou, pessoas que não tiveram condições e agora têm, mas também o outro lado de pessoas que migram de profissão. Então ela trabalhou tinha determinada profissão. Já tinha uma formação. Já tinha uma formação, já era estabelecida naquela formação dela, naquela profissão, ganhava dinheiro, ok, e ela, por qualquer motivo que seja, ela migra. Sim. Né? E aí ela entra como estagiária também naquela nova profissão dela. Então, só um bracinho aqui, um gancho, o que acontece, respondendo a sua pergunta,
doutora Mércia, o que acontece? Eles vão com um gás ainda maior. Sim. Verdade. Confere isso na Confere prática? porque ela já tem um comportamento, por ela ter mais idade, ela tem uma parte comportamental diferente dessa nova Sim. geração, né? Que eles chamam de geração Z. Então, tudo funciona em cima do comportamento, né? Então, por isso que as empresas agora estão preferindo estudantes mais velhos devido a isso, né? A parte, quando ela ingressa na empresa, então fica mais fácil de ser moldado, mais fácil de passar as atividades, né? Do entendimento, enfim. Por isso que eu acho que tem uma crescente boa. Eu acho que é uma questão de comprometimento, né? Porque assim, no nosso escritório, exatamente, no nosso escritório a gente contratou, né, um tempo atrás, uma pessoa que já era inclusive aposentada. Sim. Né? Então ela começou a cursar direito e queria entender como é que funciona, até para ela ter, né, já que ela estava aposentada, era nova, né? E ela queria ter uma segunda profissão aí para ela atuar. E a gente deu essa oportunidade para ela e foi excelente, uma pessoa comprometida, óbvio que vai do comportamento de cada um também, mas o que a gente percebe é a questão do comprometimento, porque na minha visão, o que eu vejo, né? Você tem que pensar o jovem, né? E não, assim, é muito difícil hoje você encontrar um jovem comprometido. Tem a questão da rotatividade. Exatamente, né? Porque os jovens hoje, eles não criam raízes, não é como antigamente, né? Que você entrava numa empresa e aí você ia galgando, poxa, eu entrei como, na época, recepcionista, telemarketing, e vou passando, né, de cargo em cargo até alcançar um cargo maior, enfim. E hoje você não vê o jovem assim. O jovem, ele entra, mas se amanhã, daqui a 1 mês, 2, 15 dias, ele não estiver satisfeito, ele vai embora, ele não cria raízes. Sim. Né? Então, isso a gente vê que é uma crescente também, e eu já li bastante a respeito disso, as empresas preocupadas com essa alta rotatividade do jovem de hoje, né? Com certeza. Essa geração, né, o que está acontecendo? Devido a ela vir de uma cultura totalmente diferente do líder ou do gestor que já está na empresa, né? Ele não acata ordens, então muitas vezes o gestor tem dificuldade com isso, né? Por exemplo, na nossa época, falou, olha, dá para você ficar mais tarde, né? Com certeza, né? Porque ele quer crescer dentro da empresa. Hoje, o jovem, ele está ganhando lá o salário, o bolsa auxílio dele, pede para ficar mais tarde, não, eu vou precisar viajar. Então, as prioridades hoje do jovem na empresa, pelo que eu estou sentindo, não é mais subir de cargo, né, ser chefe, não, é a qualidade de vida. Então ele prefere muitas vezes estar indo para academia, marcando lá as viagens dele, do que juntar dinheiro, por exemplo, para comprar um carro, né, para subir de cargo. É isso que eu estou sentindo no mercado. E é assim, não tem uma fórmula, né, mas assim, uma dica que eu dou é para esses líderes que contratam jovens de hoje, né, que na verdade tem que contratar, porque, né, hoje são os estagiários do futuro da empresa, tá estudando, né, o comportamento desses jovens para estar tentando moldar eles e criar áreas diferentes, né, atividades diferentes dentro da empresa. Danilo, aproveitando isso que você está falando, é interessante porque a gente pode bater uma bola aqui, né? Eu, como eu te falei da prática de consultório, eu vejo isso todos os dias. Eu tenho muitos adolescentes, mas são adolescentes de 23, 27 anos, que não são adolescentes, né? São jovens, sim, já deveriam, se a gente falar da nossa época, né? E aqui ninguém está sendo antigo, mas a gente sabe que o comportamento é diferente. E você falou uma frase que eu achei muito interessante. Eles não acatam ordens. E eu vou te falar o que é isso dentro do consultório. Hoje em dia, pai e mãe não colocam limite. Então, a partir do momento que se tem um ser humano dentro de uma família, onde não é ensinado a esse ser humano o limite, né? Porque pai e mãe acham que se disser não, tá negando o filho não vai amar, enfim. Pai e mãe de hoje em dia, e eu sou mãe, posso falar também,
acha que dizer não é errado, colocar limite não é amor, e pelo contrário, limite é amor. Porém, essa criança, ela não aprende dentro de casa. Então, ela vive numa bolha, onde o pai e a mãe vai reclamar no colégio por décimos de centavos de nota, vai reclamar porque que meu filho não ganhou a medalha, assim, que ele ficou em 5º lugar, ele tem que ganhar. Então, é aquela coisa que a gente vê que não tem certo e não tem errado, mas que está diferente e vai levar a um caminho diferente. Quando ele chega lá no trabalho, ele não vai acatar a ordem. Sim. Ele não está acostumado. Ele é o rei dentro da casa dele, na escola dele, no futebol. Ele é o rei. Eu vou acatar a ordem de você? Quem você acha que você é para mandar em mim? É isso? É isso mesmo. E não começa antes de entrar na empresa. O jovem, né, muitas vezes ele vai de ensino médio, que nós temos bastante contratos, sim, ele leva a mãe, ele leva o pai para ir fazer junto a entrevista. E quando ele não passa, né, ele recebe a devolutiva, a mãe liga para perguntar, mas como assim, né? Então, é justamente isso que você está falando, a família, né? Muitas vezes agora nessa geração, o pai e a mãe trabalham, não tem aquele vínculo que nem antigamente, né? De estar sempre almoçando, jantando com a família toda reunida. Então, houve esse distanciamento e essa bolha em volta dos filhos que é o que está atrapalhando hoje o jovem no mercado de trabalho, né? Uma que ele só assiste, tudo que ele se espelha, o que ele assiste na internet, né? Ele acha que quando ele entrar no mercado ele já vai ser aquele CEO, aquele empresário bem sucedido, ele não sabe que a pessoa começou lá de baixo, então é mais ou menos isso. Muito legal. E aí também eu acho que a gente tem aquela questão da influência, né, que a gente tem hoje dos influencers, né, que são, em sua maioria, ganham milhões e, enfim, não é uma crítica aos influencers, mas é porque às vezes a gente vê que o jovem, ele fica na ideia da vida fácil, né, conquisto fácil, né, e a gente sabe que a vida não é fácil, né, você consegue levar de uma forma, não que ela seja fácil, mas que ela seja mais, como se diz, André? Confortável para levar. Sim. Mas tudo que você conquista é a base de muito sacrifício. A doação de tempo é um sacrifício. Você estar aqui hoje é uma doação de tempo, é um sacrifício que você está fazendo de uma certa forma, né? E o jovem, ele não tem isso. Né? Às vezes a gente vê que, não estou falando todos, né? Porque semana passada a gente teve uma jovem aqui que fora de série, né? A menina com 21 anos, a Ana, e assim, uma menina que tem uma vida excelente profissional pela frente e com certeza ela vai galgar muitos degraus aí na sua vida, mas a gente sabe que nem todos são assim. Né? Eu acho que a questão da pandemia, que trouxe a ideia do home office, ela acomodou muito o jovem, né? Essa piada que a gente vê às vezes na televisão, que o jovem está lá dormindo, aí dá o horário do trabalho, ele só vai lá e clique no notebook, né? Já loguei, né? Cheguei na empresa, né? A gente vê muito isso, né? Aqui no escritório, às vezes a gente faz processo seletivo para contratação de estagiário, enfim, e é engraçado que quando você liga, a primeira pergunta é, mas é home office? Aí você fala não. Ah, então tá bom. Ou às vezes marca, fala que vem, não aparece, não liga, não avisa. Então assim, a gente vê uma falta de comprometimento muito grande, né? E eu acho que tudo isso tem influência dessa evolução, eu acho que a gente pode chamar assim de uma certa forma, né, que ocorreu ao longo dos últimos 10 anos, porque se você olhar 10 anos atrás, a gente não tinha isso. Sim, né? E parece que isso veio numa explosão, assim, né, que mudou completamente o ambiente de trabalho e a forma como as pessoas se relacionam dentro das relações profissionais, né? Então isso é bem curioso, bem curioso mesmo. Um exemplo, eu recebi um feedback hoje de uma empresa, né, que eu perguntei se foi tudo bem nas entrevistas de ontem. Hoje a gente passa por um problema, uma dificuldade. Nós ligamos para 10 estudantes, 3 te dão retorno, né, uma média, 3 te dão retorno e 1 vai para a entrevista. É mais ou menos essa média. Você pega 10 pessoas, né, e a gente conseguiu encaminhar cerca de 4 estudantes para essa vaga dessa empresa.
E ela me deu um feedback assim, uma não foi, né, dessas 4, uma não foi, uma falou que estava doente, a única que apareceu, enfim, estava preenchendo a ficha, né, de entrevista e saiu no meio porque recebeu uma ligação de não sei quem, que ela não soube falar, e deixou a ficha e foi embora. Então, é bem isso, é cultural, né? E uma dica que eu posso dar aqui para esses jovens ou para os pais que estiverem nos assistindo, né? É fortalecer, né? Estudar um pouco de como lidar com esses jovens numa entrevista, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, né? Tem muitos cursos, muitas empresas aí que dão esse tratamento, né? Essas dicas de seleção, né? Só procurar. Então vamos polemizar, até batizando esse podcast, se você me permite, com essa pergunta. As novas gerações, os jovens, são mais frágeis e mimados? Eu acho. Quem responde? Não tenha medo de responder. A doutora que vai me corrigir. Eu tenho também um filho dessa nova geração, né? Vamos polemizar! Eu acho que eles não muito respondão, né? Então, para tudo tem resposta e não acata uma ordem, né? E quando recebe uma bronca, né? Uma advertência, por exemplo, na empresa, se sente mal e quer sair fora. Imediatismo. Acho que é a coisa de jogar para o ar muito fácil, né? Não parar para refletir, né? É muito imediatismo. Eles são imediatistas. Tá, joga a bola para mim? Sim. Vamos lá. Essa foi polêmica. Essa foi, né? Vocês sabem que eu atendo adolescentes, sim, de verdade, a partir de 12 anos, e os jovens, né, que eu falei há pouco, que são adolescentes pela idade Eu também, da né? profissão. Vou lá. Isso, Jovem. O que acontece? E não é um, não são dois, são vários. E aí eu comecei agora a dar umas, né? Eles chegam pra mim e fazem assim, me tentando mesmo, sabe? Esses jovens nessa idade. Eu tô aqui porque eu quero saber qual é o sentido da vida. E eu comecei a me irritar tanto com essa pergunta que eu respondo assim pra todos eles. O seu pai, porque não é você, né, que tá me pagando a terapia, tá me pagando bem pouco pra eu te explicar o que é o sentido da vida. Volta lá e pergunta pra ele. É verdade, quem tá aqui, pai de adolescente meu ou jovem, já deve ter ouvido isso. Por que eu vou te falar? Porque você tem obrigação enquanto empresa, eu tenho obrigação enquanto terapeuta. Sim. Mas e cadê a obrigação do core, da base? Boa, é isso aí. Cadê? Exato. Não é verdade? É verdade. E é o que eu falo. Eu disse isso aqui não é errado. Todo mundo faz, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que a partir do momento que você tem uma relação sexual, você pode gerar um filho, não é verdade? Então não existe essa de eu gerei sem saber. Nada acontece por acaso. Claro que exceções existem. Por que eu tô falando isso? Porque eu canso de ouvir mãe assim, mas eu não queria engravidar. Mentira que eles falam. Você não queria engravidar, ele nasceu, e agora você não sabe o que fazer com essa bucha. E eu ouço isso da mãe do meu paciente. Eu falo, oi, mas você não sabia? E os passos anteriores? E aí, assim, por eu ter engravidado, eu não queria, eu gerei, tá aqui, e ela quer terceirizar. E você fala, e aí vem esse adolescente, esse jovem, perguntando pra mim, que não tem nada a ver com essa história, onde está o sentido da vida. Meu Deus. E aí, Isso claro... é polêmico, hein? É polêmica, né? E eu só tô contando uma parte. E aí eu não tenho nem muitas palavras pra colocar aqui, porque beira a loucura. Porque eu ouço cada coisa que eu falo, é impossível você estar me falando isso. Eu faço exercício com esses adolescentes, jovens, de dizer assim, tá bom, por exemplo, seu pai tem uma empresa, querido jovem, a empresa dá lucro, todos se sustentam e tal. Seu pai vai morrer, né? Como todo mundo vai morrer. E aí você vai ficar com a empresa, eu tenho casa, tenho carro. E aí eu vou, e aí vai acabar, porque você não trabalha. E aí a gente chega ao fim do dinheiro, eles viram pra mim e fazem assim, mas eu não sei como fazer. Cara, tu vai ficar sem comer, camarada. Eu imagino ele fazendo uma entrevista para buscar uma outra oportunidade em outra empresa. Não, né? mas é assim, eles começam e terminam. Por que você saiu desse emprego? Não gostei. Sim. Mas você não faz só o que você gosta. Mas eu não preciso. Então eles acham que o valor que eles ganham de salário ou de estágio, qualquer que seja, é pouco
ou é muito porque eles não sabem o valor do dinheiro. Sim. Então, é difícil. Se pra mim é difícil, imagina pra você que tá lá, né? Mas tudo volta para a família, porque se ele Volta. não tivesse condições, enfim, ou mesmo tendo condições, o pai e a mãe soubesse regrar isso, falar, olha, você vai ter que trabalhar, Conduzir, você né, tem Danilo? isso. Aí ele não pensaria dessa forma. Mas aí a gente também tem que ver que é muito relativo também, né? Da mesma forma que a gente tem esse jovem que é o desinteressado, que não teve uma base que tem estrutura, né? Porque às vezes o pai, a mãe, ou o pai, ou a mãe, ou só o pai, enfim, não importa, ele também não tem essa coisa do incentivo à criança, né? Porque na minha visão, a criança vê o que ela tem e ela vai crescendo dentro daquele ambiente e ela vai entendendo que aquilo é o correto a fazer. Sim. Então, por exemplo, se a criança vê o pai humilhando a mãe, batendo na mãe, na visão dela, ela está crescendo entendendo que aquilo é normal, né? E se ela vê também o pai sempre batalhando, correndo, conversando, né, e vice-versa, e trocando essas histórias de vida, porque eu acho que quem melhor para passar a experiência de vida do que pai e mãe, né? Então ele também vai entendendo que o ritmo dele vai ser esse. E daí a gente também não pode esquecer que, da mesma forma que existe esse jovem, que é o desinteressado, que é o não compromissado, a gente tem o outro lado da moeda, que é o jovem que realmente está ali, acredita, vai atrás e se compromete e faz acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque numa dessas entrevistas para estágio no nosso escritório, e aí falando uma experiência minha aqui, nossa, do Dr. José Luiz, nós tivemos duas pessoas, uma que trabalhou com a gente efetivamente, né, na verdade 3, né, a nossa primeira estagiária, uma menina fora de série, né, acho que foi até pelo CIE que nós a contratamos, né, acho que foi até com você, né, Danilo? Sim, quando eu trabalhava. A Karina, e assim, uma menina fora de série, nunca tinha trabalhado, né, mas ela tinha um exemplo dentro de casa, né. A partir disso, nós tivemos também uma outra estagiária, já com um pouco mais, né, já estava com os seus 40 anos, e uma menina também que já tinha uma experiência profissional e tinha foco. Né? Foco, tinha objetivo. Comprometimento, né? E fizemos uma entrevista com um rapaz, ele esteve até aqui com a gente semana passada, e na época nós íamos contratar ele como estagiário, mas optamos por essa outra moça que eu acabei de relatar, e eu indiquei ele para um escritório de uma amiga minha. E ele foi estagiário dela, lá no escritório, ele terminou, passou na OAB e montou o próprio escritório na Paulista. Olha que legal. Então, assim, ele, na minha visão, ele é um menino de sucesso e um menino totalmente focado, um menino que tem umas ideias muito claras. Então, da mesma forma que a gente vê o jovem que não tem interesse, e talvez pelas bases que a Andresa mesmo relatou, a gente também tem o jovem que, né, tem as devidas orientações na sua casa, e tem também aquele jovem que é batalhador, porque ele cresce dentro de uma realidade que ele não quer para a vida dele, né? É a mesma coisa, você tem 3 filhos, né? E aí você tem um pai alcoólatra, uma mãe que, enfim, também já desiludida da vida, os 3 são diferentes. Sim, né? Puxando esse gancho, rapidinho, nós fazemos um trabalho em ONGs também, né? Ah, que legal. E nós damos prioridades nas vagas, por exemplo, de ensino médio, de encaminhar esses jovens dessa ONG, né? Para eles terem uma oportunidade. E nós ouvimos muito isso. O pai, a família não tem base. Isso, o pai não fica, é ausente, a mãe não está nem aí, então eles procuram essas ONGs e a gente faz palestras, né? De mercado de trabalho, oferece vagas, então a gente está sempre junto com essa ONG aí na região sul. Tá, para estar apoiando. É bem bacana, a gente ouve justamente isso que você acabou de contar. Eu acredito que também seja uma questão cultural da gente de reclamar das gerações, né? Eu lembro muito bem de uma senhora bem vizinha, eu não tive avós, mas eu lembro de uma senhora que a gente tinha muito contato. Ela reclamava dos filhos que tinham a idade do meu pai, mais ou menos. Sim.
E meu pai reclamava das gerações que são as nossas. Nossa, mas vocês, na época do pai, o pai já carpia a roça. Então, eu acredito que seja cultural. Né, também. E eu me peguei, Danilo, não te cortando, outro dia, eu até comentei com a Andresa que o meu filho de 7 anos, eu tive uma reclamação dele na escola, tal. E aí eu falei, Giovanni, se você continuar me dando problema, eu vou te colocar na escola pública. Ele olhou pra mim e falou assim, mamãe, o que é escola pública? É muito... Não sabe nem o castigo que recebeu. É uma realidade que muitas vezes... Exato. Por mais que a gente orienta, às vezes a gente é tão à parte daquele mundo que a gente vai... Não sabe. E a gente vai criticando, E assim, as nossas gerações, eu acredito que nós somos ainda da geração X, né? O Danilo acho que já é a Y. Né? O Danilo é menino, mas é a Y. Jovem. Mas as Mas também não nossas... precisamos falar aqui, né, gente? Esses recortes de data dele. Mas eu acredito que as nossas foram orientadas e foram muito reprimidas a não reclamar. Sim. Porque se a gente reclamasse, era sinal de fraqueza. E o jovem hoje não. Quando ele reclama, ele é egocêntrico e ele é mimado. Então, é um choque essa evolução. Com certeza. E deixa eu, como o Danilo falou, pegar esse gancho. O que você falou é exatamente o que acontece. Nós reclamamos das gerações, porque essas 3 que você colocou, nós viemos de gerações que nos reprimiram, entende? Então, a gente, enquanto pai e mãe, a gente quer fazer o quê? O oposto, psicanálise na veia. Só que, eu sempre falo isso aqui, dual, bipolar, polo, tá tudo errado. Tá errado meu pai e minha mãe, tá errada eu, entende? Só tô me colocando aqui como exemplo porque eles são perfeitos assim como eu. Brincadeira. O que acontece? As gerações são desse jeito. Então a gente foi muito reprimido, então agora a gente quer soltar. Só que quando a gente está nos 2 polos, nem funciona uma coisa e nem funciona a outra. Por isso que temos tantas reclamações nós enquanto filhos, né? E tanta reclamação dos filhos enquanto filhos. Porque a gente não sabe ser pai e mãe. Porque a gente não dá o quê? Limite. Entende? Então eu tive tanto limite, me seguraram tanto, me proibiram tanto, que agora eu quero fazer o quê? Vai lá, filhão. O mundo é teu. Tudo que você quiser é permitido para você. Por isso que o choque de realidade, a bipolaridade, as coisas não se convergem de novo. Nossa, essa aí foi uma aula, porque é justamente... Ela geralmente dá uma aula. Tem que ter uma psicanalista no tratamento. Eu vejo um tijolinho, eu quero subir e dar uma palestra, entendeu? Foi muito bem. É exatamente isso. Ô Danilo, deixa eu fazer uma pergunta agora a título de curiosidade. E você tem percebido que mesmo por conta dessa nova geração, né, as empresas elas têm se voltado a contratar mais estagiários ou isso diminuiu um pouco? Como que está isso hoje no mercado de trabalho? Como que as empresas, né, elas têm visto essa contratação de estagiário? Enfim, conta um pouquinho aí pra gente. É que, na verdade, as empresas elas já têm um setor, né? Normalmente as empresas grandes já têm um setor específico que lidam só, dentro do RH, que lidam só com contratos de estágio. Então, nunca... por mais que o estagiário se forme ou termine o contrato dele, eles contratam, né, outros estagiários. A não ser sazonal, por exemplo, mercados. Mercado chega uma época do ano que contrata 10 estagiários, no final do ano, devido ao volume, contrata o dobro, né? Então, não diminuiu, tá? Inclusive, manteve assim, a base de contratação, inclusive com fechamentos de mercado, muitos fechamentos de empresas, né, na região sul principalmente. Teve muitas empresas grandes que fecharam, migraram para outros lugares, mas continuam contratando os estudantes. Né, porque faz parte do quadro ali de funcionários. Né, que tem empresas culturais, então elas treinam, né, esse estagiário ele vira trainee e depois ele vira CLT, né, que essa é a intenção do estágio. Você falou de estagiário, a gente sabe, você como expertise em mais de 20 anos,
A gente sabe que tem o estagiário e que tem o jovem aprendiz. Todos são regulamentados pela CLT, querem experiência profissional e precisam de algumas horas para o estudo, né? A gente tem, mas apesar dessas semelhanças, tem as diferenças. Sim. Quais as diferenças, Danilo, entre o jovem aprendiz e o estagiário? Que a gente está falando tanto de estagiário. Mas é uma né? boa pergunta que todo mundo, às vezes a mãe me liga e fala, meu filho precisa de uma vaga de jovem aprendiz. Né? Então confunde o estágio como jovem aprendiz. O estágio, né, ele não tem um vínculo empregatício. Né? Então ele é um contrato à parte, é uma lei, né, à parte, então não é com carteira assinada. Basta estar estudando, ter no mínimo 16 anos, está no ensino médio, né? E não tem limite de idades, né? Por isso que o estagiário pode ser contratado até 50, 60, basta estar estudando. Então, no ensino médio, curso técnico ou superior, né? Essa é a regra do estágio. E o jovem aprendiz são empresas que têm acima de uma cota de determinados funcionários. Eles têm que cumprir uma cota onde existe uma fiscalização no Ministério do Trabalho, né? Que eles vão fiscalizar essas empresas que têm essa contratação de jovem aprendiz. Qual que é a diferença de contratação? Né? O jovem aprendiz é com carteira assinada. Né? Eles têm isenção, né, de recolhimento do FGTS. Né? Para ser desligado tem umas regras para ser desligado. Né? Não é qualquer, por exemplo, igual o estagiário. O estagiário não está mais afim, eu quero desligar ele por conta disso. Não, eles têm umas regras que ele tem que ser moldado, ele tem que passar para outra área antes de poder fazer esse desligamento, senão eles não aceitam, o Ministério do Trabalho não aceita também esse desligamento. Né? E por ser um contrato CLT, ele faz um curso de capacitação também, uma vez por semana, né, nesses polos de capacitação. Então ele vai 4 vezes na empresa, né, no seu escritório, né, e uma vez fazer o curso de capacitação dentro da área que ele esteja atuando. Então, se for administrativo, na área de administrativo, tem logística, tem umas N cursos que são... ele pode ser contratado para fazer essa capacitação. Então, essa é a diferença. O custo, né, na verdade, para a empresa é bem mais alto no programa aprendiz, né, por ser uma cota, mas não quer dizer que a empresa só tenha 5 funcionários e não pode contratar um jovem aprendiz. Pode, né? Na verdade, ela está fazendo o que todas as empresas tinham que fazer, né? Que dá oportunidade, o primeiro emprego lá para o jovem a partir dos 14 anos. E assim, a gente está falando de jovem aprendiz, né? E a gente sabe que tem o menor aprendiz. Não, eles se enquadram? Como é que é isso? Porque na verdade, né? O jovem aprendiz é o menor aprendiz. É uma nomenclatura só que muda. Né? Certo. Então, são estudantes de 14 até 24 anos que estejam no curso fundamental, no caso, o 9º ano, né? E aí ele não pode estar formado também no ensino médio. Então, entendi. Ele tem essa divisão, mas é uma boa. E a empresa, ela tem algum benefício fiscal? Você sabe dizer se a empresa tem algum benefício fiscal por estar trazendo para o quadro de funcionários dela um jovem aprendiz? Se a empresa não está na cota, não. Né? Ela vai contratar, ela vai ter recolhimento ali na carteira de trabalho desse jovem, né? Menos. Então vai recolher menos. Mas para a empresa que necessita da contratação, é uma obrigação. Por conta da cota que é determinada pelo Ministério do Trabalho, é uma obrigação, né? Então essa a diferença aí, resumindo, da lei de estágio e do jovem aprendiz. Entendi. Você vê que curioso, né? Não sei na época de vocês. De novo, na minha época. Pois gente, não. Ó, vamos ser bem coerentes aqui, vamos ser honestas aqui, mas vamos lá. Mas eu me lembro do meu primeiro estágio que eu fiz, eu estava no primeiro colegial, né? E eu recebia, o CIE, na época, ele mandava cartinhas, né, para sua casa. Né? E eu recebi uma cartinha e você tinha um prazo para responder aquela cartinha. Passou daquele prazo, caía a tua vaga. Né? E eu me lembro que na época, quando eu recebi a cartinha, mas eu estava trabalhando, e aí na sequência eu saí do emprego, e aí fui revirando lá as papeladas, eu achei a cartinha, eu falei, meu Deus!
menos a cartinha, né? E eu fiquei tão feliz, fui lá, liguei para a empresa e consegui marcar a entrevista. E era gostoso, porque você encontrava outras pessoas com a mesma gana, sabe? De estar dentro de uma empresa legal, de crescer dentro dessa empresa, de se desenvolver. E a gente estava no colegial, né? E tinha esse interesse, né? E você via que tinha muitos outros jovens com a mesma, né? Eu tenho amigos que estão na mesma empresa até hoje. Nossa. Até hoje, né? Ele fez estágio numa indústria, ele entrou lá como estagiário e hoje ele tem um cargo muito bom dentro dessa indústria. E a gente vê que é um choque, né? É diferente para hoje, né? Nem todos eles têm essa mesma gana, né? E às vezes eu fico pensando assim, caramba, mas o que mudou nesse mundo de hoje, né? Será que é só a base familiar? Será que é só a influência, né, do que é produzido, né? Porque a gente tem as redes sociais que produzem muito conteúdo, é uma infinidade de conteúdos, né? E tem muita informação bacana e tem muita informação porcaria, né? A gente bem sabe disso. Então, assim, a gente percebe que é um choque muito grande em um curto período de tempo, porque a gente está falando na minha época, mas isso é poucos anos. Alguns dias. Né? Alguns dias apenas, né? Eu vou te ajudar sem dar aula dessa vez, tá? Não vou dar aula. O que acontece? A gente vê muito isso como um todo, não é só no trabalho. Já dizia Bauman que vivemos num mundo líquido. Eu brinco que não é líquido, já é evaporado. Porque o que acontece? Não é só numa relação de trabalho, é em qualquer relação, e aí não importa a idade. Né? Na minha, na sua, na dele, no jovem, as pessoas, no modo geral, elas não aprofundam em nada nos dias de hoje. Então, assim, na nossa época, né, era legal você comprar uma casa, você comprar um carro. Quem que não tinha 18 anos tirava carta e comprava um carro? Você tinha aquelas coisas que a gente fala que são as felicidades impostas. Então, você tem que comprar uma casa própria, tem que ter um carro, tem que ter uma carreira, tem que casar. Tem que ter uma casa na praia, tem que casar e tem que ter filho. Porque parecia que era uma espécie de você roteiro que você tinha que seguir. Exato. Exatamente. Tanto que a gente, em psicanálise, a gente fala que de vida útil temos 60 anos de vida. É praticamente um evento importante a cada 10 anos. A gente era infeliz pra caramba, né? E agora, imagina, você fica feliz a cada 10 anos. Isso se você tiver sorte de ter carreira, casa na praia, enfim. Então, o que acontece? Tudo mudou. Então, não há o aprofundamento em nada. Por isso que a gente fala tanto para ir para terapia, para você se conhecer. Então, isso acontece em todas as áreas da vida. Então, não tem esse aprofundamento. As pessoas não aprofundam, então ela não aprofunda num relacionamento amoroso, numa amizade, num trabalho, num emprego não aprofunda. Então, quando você não aprofunda, o que você consegue disso? Igual a Lu falou, começava muito jovem e terminava, né, começava, sei lá, estagiário e terminava CEO da empresa. Hoje em dia é muito mais difícil, por conta desse não aprofundamento. Eu tive uma reunião um pouco antes, né, e é um relato que eu vou dar. Você falou que era legal sair de casa para fazer uma entrevista e ver todo mundo na mesma pegada que você ali, né, interagir. Exato. Hoje a dificuldade dos jovens, que eu vejo muito, é a interação. Né? Então, muitas vezes, você liga para a pessoa, ela não te atende. Você manda áudio, ela te responde texto. Né? Muitos jovens, né, não sei se é vergonha ou já é habitual, né, de ficar na frente do note, enfim, de dar esse retorno, né, chamada de voz, falar, ou ligar, né, atender na primeira ligação. Então, esses jovens que eu consigo marcar entrevista, na primeira tentativa não me atende. Eu mando o áudio, aí eles respondem. Aí fala assim, oi, tudo bem? Eu tenho interesse sim. Exato. Mas, né, e aí fica esse distanciamento. Eu tive um candidato que ele virou para mim e falou, doutora, só uma pergunta. Você vai me retornar como? Como? Não é quando, é como. Mas você vai me retornar por e-mail ou por mensagem de texto? Então eles nem
a forma como eu vou retornar seria indiferente, até Sim. porque ele deixa o telefone dele, né? Mas eles querem saber até como, então eu achei curioso. E aí só vou fazer mais um gancho, tá, amiga, de uma outra situação que eu acho que é muito importante nos dias atuais e a gente tem que bater isso, bate muito no que a Andresa trouxe aqui para a mesa, que é a questão do respeito no ambiente de trabalho, com relação a esse jovem que está ingressando pela primeira vez no mercado de trabalho, né? Porque ele vai tímido, ele vai sem conhecer, sem saber se a empresa vai ter paciência em realmente ensinar, porque a gente sabe que tem gestor que não tem paciência, né? A gente bem sabe disso. Então, assim, e não só o respeito com relação a esse jovem que está ingressando agora no mercado de trabalho, mas também a toda a questão antidiscriminatória, Sim. né? Que a gente não pode fechar os olhos para isso, né? O respeito ele tem que imperar em toda e qualquer situação e em qualquer relação que você tenha, né? Então, como que é hoje esse jovem estagiário que está ingressando no mercado de trabalho com relação a todas essas questões que a gente está pautando aqui? Bom, no caso da Token, né, nós orientamos os estudantes, tanto o estagiário que acabou de ingressar, quanto o líder, né, o supervisor do estagiário. Então, essa orientação, esse bate-papo antes, para conseguir moldar, né, e de uma melhor forma, fazer que esse estagiário ele fique na empresa, né? Então o supervisor fala, olha, não está legal aqui, então vai um consultor, vai conversar com esse jovem, vai conversar com o supervisor para dar essa liga. Claro que não é 100% que dá certo, né? Mas dá esse trabalho já de avaliação. Nós temos avaliações na lei de estágio de 6 em 6 meses, que ele é obrigado a avaliar ótimo, excelente, ruim. Então, em cima desse relatório, a gente consegue identificar o problema e conversar com esse jovem que está tentando moldar, e tanto com o jovem quanto com o supervisor. Você saberia falar para a gente qual seria a porcentagem de finalização de estágios desses jovens? De tantos jovens, tantos terminam, tantos abandonam? Eu vou dar um exemplo das empresas, dos clientes que a Token tem hoje, né? De 10, eu vou dar um exemplo assim, de 10, 2 termina até a conclusão do curso. Os demais eles migram, sai daqui, vai para outra empresa, sai daqui, vai para outra empresa, ou é desligado por solicitação do jovem ou por solicitação do gestor. Então, de 10, 2 vai até a formação, até o término do curso, por exemplo, na lei de estágio é 2 anos, né? Ou até a formação. Então, e quais seriam esses motivos, Danilo? Solicitação do supervisor, por conta do jovem estar desmotivado, né? Ele não vai pedir, ele fala assim, eu não estou motivado, se quiser me desliga. Aí o gestor vai lá e desliga. É por conta disso. Tanto quando eu vou conversar com o jovem, como eles não aceitam muito a questão de imposição, de falar, você fez errado, é assim que faz certo. Quando ele colocou na cabeça que não quer, então não adianta ir um consultor lá e tentar reverter a situação, porque ele já falou que não quer mais. Aí o gestor é obrigado a fazer o desligamento dele. E tem também aqueles jovens que simplesmente faltam, né? Para pressionar uma saída, né? Tem uns que não avisam o gestor, não avisa o agente de integração, não avisa ninguém, some. Aí a gente tem que procurar esse jovem para saber o que aconteceu. Falar, não quero mais, eu já estou na praia, enfim. Sabe o que eu acho uma coisa muito de novo, em outra, né? Eu ouço todos os dias, não tem um dia que eu não ouço, eu atendo jovens todos os dias, né? Não tem um dia que eu não ouço assim, não, Andresa, mas eu não tenho motivação. Eu falo, cara, vem cá que a titia vai te explicar o que é motivação. Motivação é infantil. Motivação é infantil. Quem tem motivação é criança e ainda é seletiva. Ela tem motivação para brincar. Porque motivação para ir para a escola fazer lição ela não tem, que é a única coisa que ela faz. Entende? Então eu ouço isso, e não só de jovens, quando a gente fala qualquer coisa. Por exemplo, tem um paciente beirando a depressão. Eu peço qualquer coisa para ele, eu não tenho motivação.
motivação. Ou também vamos sair, né, da depressão, um que esteja ok. Eu não tenho motivação, eu falo, cara, nem eu. Eu também não tenho motivação, porque a motivação ela é infantil. Você tem que ter o quê? Disciplina, comprometimento, você tem que ter criação de rotina. Responsabilidade. Você tem que saber que a vida adulta é isso. E que antes da vida adulta, como a Lu disse no começo do nosso podcast, a vida ela é um caos. Vai dar tudo ruim o tempo todo. Sorte é sua de quando dá certo. E as pessoas querem viver um pouco em cima do cogumelo, eu brinco, né? Sim. E aí chega para um emprego, dizendo eu não tenho motivação, mas meu amor, que motivação você quer se a vida é trabalhar e ganhar dinheiro? Qual parte você não entendeu? Nossa, eu vou falar para todos os estudantes cadastrados lá no nosso sistema, ver esse podcast, essa parte da motivação, né? Realmente como que é. Não parece que eu trabalho lá? Parece, eu podia montar uma parceria. Eu acrescentaria ali os boletos, né? Que uma hora crescendo, você vai crescer, eles vão chegar. Eles chegam, porque a vida tem até um episódio interessante do Porta dos Fundos, você falando dos boletos, eu acho ele fantástico, esse episódio. O cara solteiro, né, acredito eu que está passando a morar sozinho agora, e de repente ele chama uma pessoa lá, e aí ele fala, olha que curioso, tá vendo? Os boletos chegando por baixo da porta. Isso não acontecia quando eu morava com os meus pais. Aí ele leva o rapaz na cozinha. Ele falou, tá vendo a pia? Não some. Essa louça aí em cima não some. Isso não acontecia quando eu morava com a minha mãe. Então você vê que... O despreparo, Exatamente, o despreparo para a vida adulta. Gente, isso é clínico. Tem que viver para saber o que é uma vida adulta. O que é? O que são boletos? Eu falo muito isso, tanto na minha casa como a minha jovem aprendiz. É brincadeira. Já é uma profissional. Eu falo que para você apertar o interruptor, né, você tem muitos passos antes. Muitos. É muito fácil chegar em casa e apertar o interruptor, né, para que funcione tudo na sua casa. Você tem que saber... Ali é um final já. Ali é o final. Você tem que saber qual é o passo. É como eu falo também todos os dias. Eu ando meio repetitiva. Para você chegar numa depressão, você não acorda 8 depressivo. Não, tem passos, né? E a gente falou aqui num outro podcast, por exemplo, sobre pessoas que sofrem agressões físicas, verbais e tal, né? E também vejo isso todos os dias. Ninguém vai chegar com um revólver na sua cabeça e apertar. Você já sofreu assim. Sim. Então, tudo é um processo, né? E legal esse bate-papo com você, porque eu tô no começo e você tá no fim. Eu vou começar a falar de você para os meus pacientes. Tá vendo que vocês causam quando vocês vão e os meus estudantes vão assistir. Eu vou gravar o seu podcast. Mas aí eu vou gravar do meu jeito, pode? Com certeza. Do meu jeito? Com certeza. Porque aí a gente aproveita e dá um pouco... Ninguém aqui é melhor do que ninguém, não é nada disso, mas a gente tem que dar uma situada nas pessoas. Esse seu trabalho, esse seu conhecimento agrega muito para o jovem, porque parece que é uma coisa simples, né? Mas a gente dá dicas, eu falo assim, não vai na entrevista mastigando chicletes. São coisinhas assim. Por que não? Não é muito até a própria vestimenta, né? Isso influencia numa entrevista de emprego. A gente pensa que não, mas é liberdade do vestir, ok. Mas você tem que pensar que você está num ambiente de trabalho, não é um ambiente social, não é um local onde você vai para... Exatamente. Né? Então você tem que trazer a postura de um profissional, porque você está começando a tua vida profissional, né? Então você tem que saber como se vestir, como falar, né? Você tem que ter essas orientações e seguir as orientações, né? Não dá para ignorar isso dentro do ambiente de trabalho. Com certeza. Né? E eu lembro que eu tinha na pós-graduação, e assim, mesmo na graduação, eu tinha um professor que falava assim, era na aula de anatomia, primeiro ano de faculdade, ele falava assim, quem não entrava para assistir a aula de anatomia quem tivesse com sapato sujo na faculdade.
Aí ele falava assim, que antes de você ser apresentável, antes de você aparentar ser apresentável, você precisa aparentar ser apresentável, né? Então, aquela primeira impressão de você ter a sua identidade, claro, mas isso era muito forte. Que você não podia... Quando tinha um professor, tinha o Junqueira tá lá. Olha como marca. O Junqueira tá lá, que eu sei, e ele ficava na porta. Se você tivesse com um sapato branco sujo, ou as meninas de sandália suja, as meninas não podiam entrar de sandália. Nossa. E olha que Araçatuba era um calor. Foi daí que veio o sapato Armani, né? Armani. Estamos, né, com várias pessoas, a gente não vai contar a piada interna do sapato Armani. O porquê que descobriram? Descobrimos que o sapato é Armani, mas tudo bem, tá vendo? Aí depois a gente leva pra onde? Para a Então, Aí todo mundo parar na terapia. Mas, aí eu É falo, o precisa funil. fazer propaganda? Não precisa. Não precisa. É só eu abrir minha boca e a pessoa pensa, poxa, eu preciso ir pra Já terapia. pegou. E olha que foi uns dias só que eu fiz aula de anatomia, viu? Nossa. Aí, ó, traumatizou. Traumatizou. Junqueira. Essa parte Faculdade de de- Odontologia de Araçatuba, Unesp. Nossa. Se você estiver assistindo, professor, saiba que essa fala foi pra você. Assistindo. Século passado, hein, gente? Junqueira. Literalmente. Pra ficar o meu link aí, eu Se quiser processar, estamos aqui. Essa parte de investimento é engraçado porque meu filho ele fez estágio no Tribunal de Justiça. Quando ele entrou, né, eu falei assim, vamos comprar roupa, porque né, tem que usar social dentro do Tribunal de Justiça, né? Era um fórum lá do Ipiranga, TJ, né? Que fica ali, o que era? No Ipiranga É. é o Fórum Regional. Isso, no Fórum Regional. Aí a gente comprou roupa para ele. No primeiro dia que ele foi trabalhar, o pessoal tava de camisa, né? Camisa normal, polos, tênis, né? Eu comprei sapato, calça social e tudo. Mas ele fez 2 anos usando social. Porque né, internamente, lá, os meninos que eram estagiários, eu acho que eles ficavam em serviços mais básicos, né, para pegar processo e tal. Só que eu falei assim, você tem que mostrar que você está lá dentro e você tem que seguir as vestimentas do pessoal que trabalha lá dentro, né? Então, independente se o seu colega lá, o outro estagiário não está utilizando, você vai utilizar. E aí ele pegou essa cultura também. Então é importante isso daí. Soube ouvir, né? Soube. Eu fico pensando, hoje eu tenho amigos que hoje são professores, né, lá na faculdade, que formaram comigo, e eles falam assim, gente, hoje não tem nem assim 50% do que a gente, da disciplina e de saber ouvir, de saber ser resiliente com o que a gente ouvia, porque a gente obedecia, e ficava todo mundo desesperado, porque era uma aula muito importante e se você não tivesse de acordo, você não ia assistir a aula, e era... eu estou literalmente século passado, mas... Mas ela cai muito naquilo que a gente falou, né? É o tal do polo. As pessoas têm essa tendência de ir para os polos. Somos bichos, né? Todo mundo é. Isso não é ofensa nenhuma, muito pelo contrário. Todo mundo aqui é bicho. Uma vez você me explicou isso. Te expliquei, né? Então, todo mundo é. Mas você não traumatizou, né? Ah, então tá bom, ainda bem. Então, o que acontece? Todo mundo é bicho, então a gente vai para essa polaridade muito fácil. E aí a gente vê essas questões muito onde? Em terapia. Então, imagina, né? Você tá com aquela base que você não teve, você tá no meio que é a sua terapia e você precisa resolver alguma coisa. E aí todo mundo fala, então tudo é terapia? É, tudo é terapia. Não dá pra você fazer sozinha esmurrando o Bob lá na academia. Você tem que fazer terapia porque você precisa se conhecer. E aí falam, né, principalmente em psicanálise, é porque meu pai e minha mãe não fez por mim? É sim. Muito. É culpa da mãe, muito mais ainda do que do pai. Mas aí eu também defendo a mãe, porque eu também sou, né? Então eu preciso defender. A gente age com a melhor das boas intenções, Sim. mas a gente erra muito. É o que você falou, nossos pais, né, erraram, a gente também errou, então... E uma hora isso tem que ser quebrado.
né? E eu imagino, de novo, eu já falei isso 3 vezes aqui, o que é chegar em você, porque eu vejo, a Lu falou sobre a socialização, o jovem de hoje em dia, ele não socializa, ele não sabe que se você manda um áudio, você está esperando um áudio porque você quer ouvir a voz dele, a entonação, Exatamente. como que ele fala, ele nem sabe disso. E só fazendo um gancho, é muito curioso isso, porque quando você manda um áudio ou quando você liga, você sente até se a pessoa é segura ou não. Sim, claro. Né? Então, assim, eu conversei com alguns jovens e pela voz Sim, você percebe se ele é seguro, se ele é uma pessoa... Prolixo. Exatamente. Ou se ele é aquela pessoa autoritária, Imponente. cheia de si. Sim, Você claro. percebe uma série, você tem uma série de informações quando você conversa, quando você escuta o outro. Né? E mensagem de texto não passa modos, desculpa. Então, Você percebe Exatamente. por que ele não te responde em áudio, ele não te atende? Porque ele sabe disso. Sim. Ele não sabe fazer. Então ele não faz. Por isso que ele pergunta, é home office? Como que você vai me retornar? Ele não está nem aí se vai retornar ou se vai, porque não precisa de dinheiro, lembra? O pai dele sustenta ele. não quer. Em sua grande maioria, Isso é é assim. Ou chega no absurdo que o Danilo comentou, que é o pai ou a mãe resolver, né, Danilo? Sim, na maioria das vezes é isso. Quando eu estava montando o site da Token, né, eu pensei em elaborar um sistema diferente, onde a empresa vai lá, clica e vê um vídeo de apresentação do estudante. E aí eu falei, putz, legal, tá, vamos montar um esquema assim. Só que o que acontece? Quando você pede para o jovem fazer um vídeo de apresentação, ele não faz. Não. mas ele Mesmo- coloca um vídeo no TikTok fazendo uma dancinha, né? Exatamente. Ah, tá. Se ele nunca tem nenhum É. áudio, né, nenhuma ligação sua, imagina o vídeo. Aí eu falei assim, então vamos deixar só o currículo, tá bom. Ele não está acostumado com isso. Ele está dentro, de novo, em sua grande maioria, ele está dentro da casa dele, mais especificamente dentro do quarto dele, Sim. no computador dele. Para vocês terem uma ideia, de novo, não é um, não são 2. Eu peço para os meus amados, eu adoro vocês, mas vocês me dão um trabalho. Por favor, abra a janela do seu quarto, deixe a luz do sol entrar, né? Para a gente fazer uma sessão, porque ele não quer nem vir ao consultório. E ele fala para mim, só aceitei fazer terapia com você porque é online. Eu falo, tô cansada de saber. Então ele me atende em plena luz do dia, Na aquele penumbra. quarto escuro, que eu vejo uma sombra assim, ó. Nossa. Eu falo, bora abrir essa janela. Ah, Andresa, eu tenho que insistir para eles abrir. Eu falo, não tô te enxergando. Ou muitas vezes eles fazem, eles acham que me enganam, né? Ai, não tá funcionando a câmera. Eu falo, aham. E fico esperando eles ligarem a câmera. De medo, né? Mas De isso medo. aconteceu muito na pandemia, Sim. quando as aulas começaram a ser online e os professores iam ministrar. Professor fulano, abre a sua câmera. Abre a sua câmera. Fulano, abre a sua câmera. E o fulano não tava lá. Eu nem tava lá. É verdade. Né? Então, assim, isso foi, assim, uma série de memes aí. Porque a maioria deles vivem esse universo particular, cria essa bolha da qual eles não querem sair. Por isso, né, muitas vezes a insistência de é home office. Porque eles só querem ir lá e apertar o dedinho, loguei. Sim. Né? Não, na verdade, às vezes, conhecimento, né, com certeza, esses jovens, eles têm muito mais, às vezes, que um líder que está na empresa lá, eles aprendem muito rápido, né? Vai para a faculdade, fuça na internet, então é muito rápido a evolução e o conhecimento que eles adquirem. Porém, falta essa parte comportamental que aí depende da família, que nem a doutora acabou de falar. Eles não adquirem, eles não sabem, porque ninguém ensinou para eles. Agora eu vou defendê-los, tá? Ninguém ensinou. Então, é muito interessante, porque assim, obrigatoriedade ética profissional, a gente tem que dar devolutiva para criança. Ou adolescente, de verdade adolescente, né? Que coloca a vida em risco. Ponto. É essa a minha obrigatoriedade. Se eu atendo um adolescente e ele não se coloca em risco, eu não tenho obrigatoriedade de pedir uma consulta com o pai. Ponto. Eu recebo, porque nenhum adolescente paga, né? Então a mãe tem o meu Sim. contato. Ela me liga, Andresa, eu vou só te passar uma informação aqui, me passa 15 áudios que ela gravou com um adolescente. Jovem, você pode me dar um posicionamento? Eu sempre falo a mesma coisa. Muito obrigada por suas colocações, tenha um bom dia. Por quê? Ela quer ter informações através Ela quer de que mim você fale do pra filho dela.
Só que o filho dela mora na casa dela. E ela não pergunta pra ele, ela pergunta pra mim. Ela quer que eu, né, perca a minha ética, diga pra ela. Ela chega ontem, eu acho tão interessante. Também não foi uma, não foram 2 vezes. Marca uma consulta comigo. Aí eu falo a respeito do que, não, eu quero passar em consulta com você. Tá bom. Ela vai primeiro pergunta, você pode me falar sobre o meu filho? Eu falo, você já tá brincando, né? Você pagou pra ouvir não, porque você sabia que eu ia falar não. E aí eu cruzo os braços e fico olhando pra cara da pessoa. O que mais? Você jura mesmo? Aí toma uma, né? Porque já que tá pago mesmo, Meu Deus já. do Não, mas céu. vamos combinar? Lembra que eu falei lá? Cadê a sua responsabilidade? Não é? E a gente lida, eu sempre falo isso, a gente lida com o nosso não desejo, a gente não é desejo nem de nós mesmos. Você é desejo de um ser humano desse que nem te desejou, cara. Meu Deus. Aí fala que precisa de terapia? Claro que precisa. Danilo, é isso. Entende? Você viu? Você percebe de onde vem? Nossa senhora, agora a gente Ficou mais claro, né? É, ficou mais claro agora, né? tudo exatamente isso, familiar da outra, né? É, eu acho que a gente começa a chegar no final. Sim. Alguma colocação sua que você acha importante, que a gente não tenha feito, que você queira? Imagina, eu aprendi muito hoje com vocês, agradeço esse E nós bate-papo, também. um prazer enorme, espero ser convidado mais vezes aqui, que eu adorei, né? E aprendi muito com vocês, obrigado, viu? Danilo, eu só queria que você me falasse para um estagiário ter sucesso. O que você indica? Para ele ter sucesso, essa é uma pergunta muito boa, hein? Ter um comprometimento com a empresa, né? Logo que inicia o estágio, comprometimento, né? Saber ouvir, né? Negativas, devolutivas, advertências, que com certeza na vida ninguém é perfeito, ele vai sofrer com isso, né? E sempre estar batalhando para ter o crescimento dentro da empresa, crescimento profissional. E se não souber como, procure algum curso, sempre de especialização, que hoje, né, tem um monte aí na internet que ele pode buscar. E eu acredito que eu acrescentaria o que eu ouvi quando eu era uma estudante, né? Aproveita que você ainda tem idade para voltar para casa, Olha, Boa! né? é isso Essa é a sua oportunidade. É verdade. Depois, aí é com você. Olha aqui, essa frase. Olha é só, vou usar pra mim também. Né? Aproveita que você ainda tem idade pra Pra voltar voltar pra pra casa. casa, né? Porque Tem os jovens onde hoje voltar, né? vai até os 40, não é? Nossa, eu diria uns 54. não Eu tem já mais tive limite. jovem de 54. Meu Deus. Mas é isso aí, Danilo. Agradeço demais. Imagina, foi um prazer. Nossa, você ajudou, Deu um show. deu um show. Legal. E fica o convite para você voltar sempre. Acredito que a doutora Lu também tem algumas palavras para falar para você, mas não deixa de passar suas redes sociais, seus contatos, e que você consiga aí ter essa paciência de lidar com as novas gerações e que a gente consiga aí fazer novos projetos juntos. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Agradecemos aqui a sua participação, foi muito bacana ter você aqui com a gente, esclarecendo aí essas questões, né? Principalmente essas dúvidas que a gente sempre tem de jovem aprendiz, estagiário, como é que funciona. Foi bem bacana, Danilo. Muito obrigada, viu? Imagina, estou à disposição sempre. Bom, espero que vocês tenham gostado. Ficou aqui um pouquinho mais de informações e não esquece de acessar sempre o nosso podcast. Beijo. Beijo. Até mais. Bye, bye.